Nós sabemos que o campo missionário é um campo árduo. E para ir para a missão, fazer missão, não é um papel tão fácil, mas não é impossível. Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quer. Muitas vezes a gente fica se preocupando ou desejando ir ao além, buscar novos ares, buscar países diferentes, e a gente se frisa nisso. E às vezes Deus quer te usar dentro da sua casa. Às vezes Deus quer que você seja um missionário dentro do seu lar, dentro da tua escola, dentro da tua empresa. Aonde você estiver, você precisa ser um missionário. Missionário é anunciar o Evangelho. Missionário é anunciar Cristo Jesus como seu Salvador. Você não pode jamais deixar essa missão ficar omissa na sua vida. Quantas pessoas vêm para a igreja através de um convite seu, através do seu testemunho, através da forma de você andar, da forma de você se comportar. Você precisa entender que a obra missionária precisa estar no seu coração, porque Deus é um Deus missionário. Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, para nos dar vida e vida com abundância. Ele é o único e suficiente Salvador de nossas almas. E aqui nós lembramos desse texto onde Jesus estava pregando e ele afirma: lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. A mulher de Ló. Quando Deus se reúne com Abraão, Deus tem uma conversa muito séria com ele. Seu sobrinho Ló estava numa cidade onde só ele e sua família estava sendo justo. Toda aquela cidade era corrompida. Toda aquela cidade estava corrompida com a iniquidade, com o pecado, com tudo de males que havia na face da terra. Irmãos, era uma avalanche de pecado, era uma avalanche de iniquidade. As coisas iam de mal para pior. Era Sodoma e Gomorra. Era um povo perverso, era um povo maligno, era um povo que não tinha mais empatia com o próximo, era um povo que não tinha mais convicção daquilo que era Deus. Era um povo rebelde, era um povo que blasfemava contra Deus. Deus manda anjos irem para destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes disso, Deus fala com seu servo Abraão. E Abraão estava intercedendo por quem? Seu sobrinho Ló. Abraão nunca deixou de orar pelo seu sobrinho Ló. Abraão nunca deixou de interceder pela sua família. E aqui mostra algo importante: o poder da oração. O poder da oração. Você precisa orar pelos seus entes queridos. Você precisa orar pela sua família. Abraão decidia. Abraão orava. Deus chega para Abraão: Abraão, eu estou indo ali em Sodoma e vou destruir aquela cidade. E Abraão fica questionando com Deus: Pai, não me leva a mal. Se lá tivesse 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? Não. Pelo amor de 50, não irei destruir. E Abraão continua o diálogo com Deus. Deus, se lá tiver 45. E Deus fala para Abraão: não, pelo amor dos 45, não destruirei Sodoma e Gomorra. Não me leva a mal, Deus, não se ire comigo. Mas se lá tiver 40, não, pelo amor dos 40, não destruirei Sodoma e Gomorra. Abraão ainda insiste: Deus, se lá tiver 30. E Deus mais uma vez fala: pelo amor dos 30, não destruirei Sodoma e Gomorra. Deus, não se ire comigo. E se lá tiver 10? Se lá tiver 10, Senhor, Sodoma e Gomorra.
Deus fala para ele: Abraão, pelo amor dos céus, não destruirei Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra necessitava de uma família ser salva. Além da ira de Deus contra Sodoma e Gomorra, Deus sempre vai dar o escape da misericórdia. Deus deu misericórdia para a família de Ló, porque nele se encontrava justiça. Em Ló se encontrava o único que era justo, ele e sua família. Então Abraão se cala e Deus manda 2 anjos para irem à cidade de Sodoma e Gomorra. Eu quero que você preste bastante atenção. Quando os anjos chegam na cidade de Sodoma, a Bíblia diz que ele vai à casa de Ló. Ló imediatamente acolhe eles, faz ali um guisado, faz ali algo para eles comer. E a Bíblia diz que logo após vem jovens, velhos, vem homens para tomar satisfação com Ló por causa daqueles 2 homens, daqueles 2 anjos que entraram. Eles queriam fazer algo com aqueles homens. E Ló se desespera, porque ele sabia que aquele povo era um povo perverso. Ele sabia que aquele povo era um povo maligno. Ele sabia que era um povo mau. E ele fica desesperado e ele fala: eu vou conversar com os homens. E quando ele adentra a sua casa, ele segura a porta. E aqueles homens tentam de toda maneira quebrar aquela porta para entrar. E a Bíblia afirma que os anjos puxam Ló para dentro. E eles seguram a porta e lançam ali um poder onde cegou todos aqueles homens que estavam ao redor daquela casa. De tal modo que aquele povo ficou cego, que não conseguiam mais achar a porta. Quantas pessoas, amados, estão no mundo perverso, estão no mundo cegos, não tem mais amor, empatia, não consegue mais encontrar a porta. A porta é Jesus, a porta é Cristo. Eu me lembro da passagem do cego de Jericó: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus foi o que curou o cego da cegueira e deu vista ao cego e deu cura ao cego. Deus quer que nós abrimos nossos olhos espirituais. Deus quer que nós venhamos enxergar o mundo espiritual. Meus irmãos, se você for parar para pensar, nós temos 3 obstáculos que impedem diretamente a nossa salvação. Primeiro, Satanás. Segundo, o mundo. E terceiro, nós mesmos. 3, amados, 3 obstáculos que impedem você de estar na presença de Deus. E muita gente está brincando. Muita gente está brincando de ser crente. Não congrega, não lê a Bíblia, não busca a Deus, não tem disciplina para estar na casa do Senhor, não tem amor para estar na casa de Deus. Você acha mesmo que você vai conseguir? Você acha mesmo? Irmão, é 3 obstáculos, 3 lutas travadas contra a tua vida. Você acha mesmo que você vai conseguir se você não estiver firme? A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que quem é de Deus, o diabo não lhe toca. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. O diabo, ele não tem o interesse que você faça a vontade dele. Sabe disso? O diabo, ele não quer que você faça a vontade dele. Embora, se você quiser, ele vai achar muito bom. Mas, de primeira partida, o diabo não quer. O diabo apenas quer que você faça a sua própria vontade. Aleluia. Fazendo a tua própria vontade é tudo que o diabo quer. Porque a tua vontade é carnal. Tudo que vem de nós, amados, não tem nada de bom. O nosso coração, tudo que vem de nós, não tem nada de Deus.
É por isso que nós somos templo e morada do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá força. A Bíblia diz: não resistir à voz do Espírito Santo. Quando você estiver em casa, e às vezes tem culto do ciclo de oração, culto de jovem, culto das crianças, culto de missão, culto de doutrina, escola bíblica. Quando você estiver em casa, e às vezes você chega cansado, às vezes você chega meio tarde, mas se o Espírito Santo falar contigo, a Bíblia diz: não endureceis a voz do Espírito Santo. Vá seguir. Vá seguir. Porque se tu endurece o teu coração, aí você está dando lugar à voz do inimigo. Ou você ouve a voz de Deus, ou você ouve a sua própria voz, a sua própria vontade. E quem disse que servir a Cristo é fazer suas próprias vontades? Quem disse? O cristão salvo, ele tem que ter no mínimo 3 presenças na igreja. No mínimo. Em sessões, aqueles que trabalham. Tudo bem, aí tem que dar um jeito, mas o cristão salvo, no mínimo, tem que ter a presença de 3 vezes na igreja para poder se fortalecer. Vamos, porque não dá. O mundo é cruel. O mundo é mal. As nossas vontades, o pecado. Sabe por quê? O tema da mensagem: não olhe para trás. Quando os anjos chegam, cega aqueles homens e fala para Ló: Ló, se apressa, se apressa. Tem mais alguém aqui, Ló? Ló, para aí. Tem meus gêmeos. Ló pega, corre, chama os seus gêmeos. Sabe o que eles fizeram? Mangaram de Ló. Não é doido? Estou aqui na minha casa, tranquilo. Eu já me acostumei com aqui. Aqui eu estou acostumado. Tem gente que está acostumada com o mundo. Tem gente que ama o mundo. Tem gente que é crente, mas ainda ama o mundo. Ainda sente prazer no mundo, nas coisas do mundo. Mas isso não está certo. Ló chega, os anjos: Ló, se apressa. Se apressa, Ló. Vamos destruir Sodoma. E tem gente que não tem pressa de buscar a Deus. Tem gente que não tem pressa de buscar a Deus. Vai agindo aquele passo da preguiça. Aí as coisas vão complicar. Porque o anjo: se apressa, Ló. Se apressa, Ló. Sabe o que os anjos fizeram? Viu que Ló estava no passo da preguiça, junto com a família. Os anjos pegou na mão de Ló. Bora. Agora não tem jeito mais. Pegou na mão de Ló. Pegou na mão das filhas. Pegou na mão da esposa. E puxou: vamos agora. Porque eu já avisei, vocês não querem. Eu já avisei que vocês não querem se apressar. Então vamos. Pegou na mão deles e vamos. E outra: não olhe para trás. Não olhe para trás. No caminho, a gente entende uma coisa. Para alguém falar que a mulher de Ló olhou para trás, ela tinha que estar onde? Na frente, não é verdade? Porque se ela estivesse atrás, não tinha como Ló saber que a esposa dele tinha virado estátua, né? Então, a esposa estava na frente. Ló e as filhas estavam atrás. O anjo aqui na mão, ó. Amados, entenda uma coisa. Quem é das trevas não tem escândalo em relação. O camarada está nas trevas, está no mundo. Ele sabe o destino dele. Ele sabe o destino dele. Para ele não vai ser tão desesperador quando encontrar com o inimigo esperando ele. Sabe o que é desesperador? É o camarada segurado na mão do anjo, segurado na mão do Espírito Santo, mas ainda olhando para Deus, ainda amando o mundo. Imagine o camarada sendo crente 10, 20 anos, com a capa de religioso, que a religião mata, segurado na mão do Espírito Santo, e quando perceber, ele está olhando para trás e virando uma estátua de sal.
E quando chegar diante de Jesus, Jesus não vai ser mais o seu advogado, vai ser juízo. Ele vai olhar assim e vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o inferno. Muitos vão ter Jesus como advogado, mas outros vão ter Jesus como seu juiz. A mulher de Nó olhou para trás, mas não foi o fato dela olhar para trás que ela virou estátua. Não foi. Vocês acham que foi? Só porque ela olhou para trás virou estátua? Não. Foi porque o seu coração estava em Sodoma. Porque a gente que é crente, mas seu coração ainda está no mundo. A gente que é crente ainda gosta dos prazeres do mundo, ainda tem refúgios do mundo, ainda gosta de ouvir um hino, música mudando. Quando ouve uma música mudando, lembra. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Lembra, 3 armas para te destruir. 3 armas. Não venha me dizer que se você vai conseguir o céu pelo seu esforço, que você não vai conseguir. Não é pelo seu esforço, não é pelo que você acha, é pelo que está na palavra. Se você não corrigir a sua vida enquanto é tempo, eu disse, buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Jesus está voltando, amada igreja. Jesus está voltando. Aleluia. O dia de amanhã não pertence a nós. Se você não mudar a sua vida hoje, o amanhã pode ser tarde. Imagine, irmãos, você não mudar a tua vida, você é crente, mas crente do mundo, tem acreditado no pé na igreja, no pé no mundo. Aleluia. E você não mudar, chegar diante de Deus e você está com sua consciência, sabe o que é para o inferno? Aleluia. Isso é doloroso demais. Pastor, lá no céu não vai ter, ninguém vai lembrar de nada. Vai lembrar. No inferno, pior ainda, vai lembrar de tudo. Lembrar de tudo. O dia que você estava na rebeldia, vai lembrar de tudo que você pensava. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Eu preciso alertar a igreja. Nós precisamos nos despertar. Glória a Deus. Vamos despertar a igreja. Se desperta, igreja. Vamos nos despertar. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Pastor, eu tenho problemas com fulano, não gosto de ciclano. Irmão, pois para onde você quer ir mesmo? Porque no céu vai ter pessoas. Se você não consegue conviver com uma pessoa que tem pensamento diferente de você, se não consegue conviver na congregação onde tem pessoas, para onde você quer ir mesmo? Porque no céu não é. A Bíblia diz: suportar uns aos outros, amar o próximo como a ti mesmo. Isso é decisão, isso é você perdoar, é você estar na igreja suportando uns aos outros, amando uns aos outros. Você está na igreja para você se manter salvo. Placa de igreja não salva ninguém. A igreja lhe mantém salvo. A igreja, Deus usa o pastor para advertir a igreja. Deus usa o pastor para orientar a igreja. Deus usa o pastor para ajudar a igreja a entender os seus princípios da palavra de Deus. E muita gente não gosta de ser confrontada. Evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Nós precisamos ser confrontados, amados, com a verdade. Com a verdade. É ser crente, mas viver. É pregar a palavra e viver a palavra. Que tipo de crente, amados, que compra e não paga? Amados, que tipo de crente que compra e não paga? Imagine um camarada se desviando por causa disso. Para eu ser crente igual fulano, não quero ser não. Para eu ser crente igual ciclano, eu não vou ser nunca. Crente que ainda mente, amados. Crente que ainda mente.
Crente que tem uma língua, misericórdia. Crente que ainda junta montinho. Irmãos, você precisa mudar. Você precisa entender. Não olhe para trás. O mundo não pertence a nós, pertence ao diabo. Nós estamos aqui como peregrinos, como uma passagem. Nós temos que nos despertar, porque em breve Jesus estará voltando. E Ele vem buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Nós temos que nos esforçar. Nós temos que nos esforçar. Nos esforçar para o quê? Para orar. Tudo requer esforço na nossa vida, sabia disso? Eu tenho certeza que quem trabalha aqui? Quem trabalha aqui? Que todo dia sai 7 horas, 8 horas, 6 horas. Quem é serviço? Muita gente. Tenho certeza que quando você começa o dia, torozão, cai. Você que tem móveis, eita Senhor, se eu pudesse ficar em casa. Não é verdade? Mas você vai. Você não vai de chuva, não, você vai. Você vai. Porque é necessário, não é verdade? É necessário a tua sobrevivência. É necessário você ir. Com bar de chuva, com bar de sol, aí você vai. Aí isso quer me dizer, para a igreja, que tem o teu destino, que é o céu, onde você vai morar, você trata como segunda opção. Está chovendo hoje não. Não, estou cansado hoje não. Não, estou com dor de cabeça hoje não. Eu tenho a certeza que você com dor de cabeça você vai para o seu serviço. Chefe, vou ligar para o meu chefe aqui, qual é a dor de cabeça? Não vou não hoje não. Tenho a certeza que você não fala isso. Você não fala isso. Aí você quer me dizer que você vai ficar na sua casa. Você serve um Deus de quê, mano? Qual é o teu Deus mesmo? Porque o meu Deus pode te curar aqui. Aleluia. O meu Deus pode te curar. Aqui na igreja é um lugar onde a palavra, onde é dita, onde é a cura, libertação, transformação. Aleluia. Você chega, pastor, eu estou com dor de cabeça, mas eu vim aqui mesmo. Ora por mim aqui, pastor. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Aqui é um lugar onde a palavra de Deus ela é falada. Nós precisamos olhar para frente, olhar para Cristo, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo está cuidando de você e Ele não desiste de você jamais. Ele não vai desistir. Assim como os anjos pegaram na mão da família de Ló. Quantas pessoas Jesus teve que dar um empurrãozinho? Quantas pessoas o Espírito Santo teve que dar um empurrãozinho? Ah, meu filho, anda! Tem outras pessoas não, tem outras pessoas que já vão com suas pernas só. Mas tem outros que ainda estão segurados na mão. Segurados na mão. Nós precisamos, amados, olhar para o céu. Nós precisamos amar os céus. Nós precisamos amar Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele está aqui nesta noite. Então adore e exalte o nome do Senhor. Aleluia. A gente vê muita coisa acontecendo neste mundo, amados. Pastor, mas eu sirvo a Deus na minha casa. Eu adoro a Deus na minha casa. Não, amados. Não. Você precisa, igreja, templo, é o lugar onde você vai sacrificar a sua própria vida. No passado, no Velho Testamento, e ano em ano, as tribos, os levitas, todos os de tribo, iam ao templo sacrificar o quê? Animais. Hoje, nós sacrificamos a nossa vida em pós a Cristo. Se nós, amados, não tiver à disposição de sacrificar a nossa vida para aquele que já sacrificou a sua, que evangelho é esse, irmão, que estamos vivendo? Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu numa cruz, no madeiro. Ele deu vida por nós. E você, por qualquer coisa, sai da igreja. Por qualquer motivo, não quer mais ser crente. Irmãos, nós precisamos mudar.
nossos conceitos de pensar do que é Evangelho. O Evangelho nos confronta. O Evangelho nos mostra a verdade, nos mostra o caminho da salvação. Tu vai ter o caminho da salvação perante a palavra de Deus. Eu me lembro aqui para nos encerrarmos, Jesus pregando a palavra. E ele pregou a palavra muito dura, amados. Eu sei que aqui eu já preguei palavra muito dura, mas Jesus pregou uma palavra muito dura. É uma multidão que estava com ele. Sabe o que aconteceu? O povo começou a sair, de um por um. De um por um. Aí um discípulo falou para Jesus: oxente, Jesus, os povos estão saindo. Ele disse assim: e vocês? Não querem ir também junto com ele, não? Vocês não querem ir também, não? Sabe o que Pedro falou? Jesus, para onde nós iremos? Que só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Então, amados, a palavra de Deus, ela vai bater em você. A palavra de Deus vai no teu coração. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela vai curar você de qualquer trauma. Ela vai curar você dos seus traumas da sua vida. Primeiro ponto, você precisa se curar. Você precisa se perdoar. Ser um crente limpo. Ser um crente salvo. Não convencido. Tem um convertido e o convencido. O convencido, ele acha que ele é crente. É o convencido. Eu sou crente. Aí você chama para o evangelismo, não está no evangelismo. É o convencido. Tem vigília, cadê o convencido? Não está. Não está na vigília. Culto de doutrina, piorou. Também não está. Escola bíblica, nem pisa. Mas está no domingo. Todo domingo é o convencido. Eu não estou falando para quem trabalha. Tá? Agora, quem passa o dia todinho e não vem porque não quer, ele é convencido. Não vem me dizer que você é crente, não. Agora, quem não vem por trabalho, está tudo bem. Estou falando dessas pessoas. Estou falando das pessoas que ficam em casa e não vêm porque não quer. Ele é convencido. Agora, o convertido, ele está na segunda, ele está na terça, ele está na quarta, ele está na quinta, ele está na sexta, ele está no sábado, ele está no domingo, ele está em qualquer trabalho. Ele só vem quando realmente não dá. Quando você olhar para cadê o fulano? Alguma coisa aconteceu com o fulano. Bora ligar para o fulano: pastor, eu tive doente, estava doente mesmo, não consegui nem sair da cadeira. Aí sim, esse é o convertido. Nós precisamos amar a palavra. Aleluia. Nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos amar a doutrina. Perseveravam na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Pedro pregava. Não, se Pedro fosse o pastor de hoje em dia, não ficava nenhum. Se João Batista fosse o pastor de uma igreja, vocês acham que ficava um? Hein? Será, Clemar, que ficava um? João Batista, duro. Pedro, sabe o que aconteceu? Ananias e Safira mentiram para Pedro. Não, vendi por tanto, vendi por tanto. Ah, é? Pois é, você não mentiu para mim, não. Mentiu para o Espírito Santo. Puf, caiu morto no chão. A Madre me disse que só a sombra de Pedro curava. Só a sombra, assim, a unção. A unção, a unção, a unção. Mas vamos amar a palavra de Deus, amados. Vamos amar. Deus é o nosso Pai. E Ele nos corrige, sim. Mas Ele nos ama. Ele quer você com Ele no céu de glória. No céu de glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus nesta noite. Aleluia. Vamos